Pois bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer um react hoje da Camila Busato, cujo vídeo se chama Tenho 30 anos e me sinto um fracasso, sem amigos, sem emprego e sem direção. Tá? O nosso objetivo, eu já fiz várias anotações aqui, tá? Como você pode ver. Então a gente vai debater eles aqui. Meu objetivo aqui não é, obviamente, criticar a Camila. Tá? Ela foi corajosa em dispor sua vida particular. O nosso objetivo é de explorar a mente humana para entender os outros, para entender melhor a si mesmo, para que a gente possa avançar na vida e ter maior autoconhecimento. Esse é o objetivo, e que a gente possa debater aqui com comentários as nossas ideias e opiniões, tá bom? Então, sem mais delongas, ela começa fazendo uma reflexão, porque é o aniversário dela, tá? Então, momentos de aniversário são sempre uma reflexão. Aqui na plataforma de terapia psicológica, a gente vê muito isso quando tem datas comemorativas, que as pessoas se envolvem com família, elas voltam e são propensas a retornar à terapia justamente por sentir esses conflitos nessas situações. Natal, Ano Novo, Carnaval, aniversários e tudo mais. E aqui o que mais incomoda ela é as mudanças corporais. Então ela está com 30 anos e os 30 anos chegam rápido, mais rápido que a gente imagina, né? E aí as mudanças corporais começam a ser visíveis. Então ela vai trazer isso logo no início e ela vai falar sobre a desconstrução do passado logo no início aqui. Vamos mostrar para vocês. Talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história. Então ela aponta que logo no início, tá, que foi vendido para ela um caminho a seguir, tá, que a geração, ela aponta que os anos 90, quem é dos anos 90 teve um caminho para seguir, que é o quê? É você ter faculdade, terminar o ensino médio, fazer faculdade e seguir uma carreira e ter filhos e tudo mais. Bom, isso até hoje é feito, né? Então você sempre vai ter um caminho já pavimentado para seguir, que as pessoas dizem que é o melhor para você. Até você escutar hoje que o melhor caminho é a internet. Então você fala, pô, você tem que ser da internet, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Então sempre vai ter gente ditando regras para você e não foi diferente na nossa época, né? Então aqui logo nos 2 minutos ela já vai falar que ela teve depressão, né, no ensino médio, no ensino fundamental, começou uma depressão, e ela coloca essa culpa da depressão no bullying forte que ela sofreu, tá? Então ela faz essa conexão, tá? E ela faz uma comparação no ensino médio, né? Então ela sofreu muito de se comparar com os outros, tá? E ela não sabia o que ela queria, tá? Então assim, quando ela fala que tem depressão, né, é complicado, né? Você já tem uma predisposição inicial aí de infância, onde você começa a enxergar a vida com olhos mais tristes, né? Com olhos mais negativos. É um filtro que a gente coloca na nossa vista, né? E aí tudo você começa a distorcer. Então você distorce a realidade. Da mesma forma que alguém que olha de forma tudo é positivo e tudo é alegre, quem olha que é tudo triste também está errado, né? Também está errado no sentido de ter uma visão deturpada da vida, né? Então isso prejudica bastante, principalmente se você não tem um guia para te ajudar nesse processo, tá? Então ela vai dizer aqui no 2:40 que ela não sabia o que ela queria da vida. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra. Beleza, então aqui ela se forma no ensino médio, tá? Então ela sofre bullying, né? Ela entra no ensino médio, ela passa o ensino médio se comparando, né? O efeito comparativo. E pode ver, ela vai repetir isso diversas vezes. Então, assim, é uma coisa que na vida dela é extremamente recorrente essa questão da comparação, tá? E aí ela vai ficar um ano, né? Como se um ano sabático, vamos dizer assim, para você pensar sobre a vida e ver o que você quer fazer. Você não sabe o que você quer fazer. Você tem 18 anos, 17, 18 anos, realmente não sabe o que você quer fazer. Então ela utilizou esse tempo, consulta com psicólogo, psiquiatra, e ela deu uma recuperada legal. Então ela faz um vestibulinho, que ela diz, e vai fazer um técnico de administração de empresas, tá? É um curso só porque ela falou, pô, pelo menos eu fiz alguma coisa, né? E ela tá certa, você nesse sentido,
se sente perdido, e essa é uma fase bem complexa da nossa vida, se a gente não tem assistência, a gente não consegue entender muito bem qual caminho seguir, a gente tem muita coisa na cabeça, muito frágil ainda, né? Então ela segue, e aí ela vai fazer um curso, ela já tem inglês fluente já a essa época, como ela diz, e ela vai fazer um curso de inglês, ela vai ser professora de um curso de inglês. Aqui ela já estava bem de cabeça, e ela encontrou o que ela queria fazer, ela sentiu aquela motivação, pô, é isso que eu quero fazer, eu quero ser professora, eu quero lecionar. Então, ela, 2 anos depois que ela saiu do ensino médio, ela vai ser professora. Então, o que ela faz? Ela passa em letras e ela sai do interior de São Paulo, uma cidade de 30 mil habitantes, e vai morar em Curitiba, que é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, ou um pouco mais talvez. E aí ela começa a morar sozinha. Então ela tem o primeiro contato, vamos dizer assim, de desgarrar da fase de infância e entrar na fase adulta. Aqui é importante colocar, sair de uma cidade de 30 mil habitantes para uma cidade grande é muito diferente mesmo. Então esse impacto é grande mesmo, tá? E ela tem uma anexação muito forte com os pais, né? Ela tem uma relação boa com os pais, o que parece, tá? Obviamente estou julgando por este vídeo aqui que eu assisti, tá? E aí ela fica sozinha e ela tem o primeiro baque, né? Então assim, apesar dos pais ajudarem ela financeiramente, e ela começa a sofrer, por exemplo, sofre uma febre, você não tem seus pais para chamar, você está sozinha, você está sozinho na casa, então é um primeiro contato com a realidade adulta. Isso é muito interessante, uma fase de maturação bem interessante. Tá? Então aqui ela vai ela vai achar que é a melhor fase da vida dela entrar na faculdade, e ela vai ver que talvez seja a pior fase da vida dela. Vou colocar aqui no 6 e 10. Não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente, a parte... Então aqui ela tem uma ideia errada, né, ou não digo errada, mas uma ideia desconectada da realidade, né, onde ela acha que a faculdade realmente vai ser algo incrível, vai ser uma coisa de filmes, e ela entra lá e descobre que não é, né? E aqui a gente está falando de letras, então ela vai fazer inglês e português, tá? E algumas faculdades, tá? Alguns cursos de humanas, eles têm uma tendência a desconstruir seus valores, tá? Isso aqui é muito forte, acontece muito com quase todas as faculdades, principalmente de humanas, porque existe esse conflito de desconstruir as ideias. E se você já leu Nietzsche, você sabe como é duro você desconstruir as tuas bases sólidas, você fica sem chão e isso faz você sofrer demais. Tá? Então isso provavelmente pode ter piorado essa situação, onde você tem aquele sentimento de rebeldia, tem aquele sentimento de você querer mudar o mundo, de você achar que todas as pessoas velhas estão erradas, que você sabe mais, a confiança do jovem, né? E todo mundo talvez passe por isso em algum momento, né? Principalmente quem está na área de humanas. Então, isso com certeza agravou essa questão aí relacionada já ao que ela vinha trazendo. Então, ela entra num trabalho depois, então ela entra num trabalho de inglês, sendo professora agora na capital, e ela acha um trabalho horrível, que as pessoas passam por cima dela, e ela se arrepende disso, ela tem um rancor quando ela fala disso. Né? Agora, é super natural você ser jovem e você ter que aprender com a vida. Então, assim, você vai falhar, as pessoas vão passar por cima de você, porque você é inocente perto das outras pessoas que já estão vivendo. Tá? E o mais importante é você não se abalar com isso e você aprender e corrigir isso, não se fechar. Quando acontece também em relacionamentos, você pega alguém, tem um relacionamento que já tem mais experiência, e você vai ser manipulado por aquela pessoa se ela tiver uma tendência negativa, e daí você talvez se feche para sempre a relacionamentos, isso vai ser muito prejudicial para você. Claro que é mais fácil falar do que estar na pele da pessoa, mas a gente não tem outra opção a não ser isso, a não ser a gente enfrentar as coisas. Então, é super normal você ser passado para trás quando você joga, tá? Não estou aqui querendo desmerecer a fase dela, estou só falando para você que isso é um processo natural, que você não precisa ter medo disso, porque você não sabe tudo da vida. Quando você tem os seus 20 a 25, você tem a tendência a achar que você está maduro, mas você vai perceber quando você chega aos 30
que você não está maduro o suficiente ainda, que você pode ser muito enganado ainda, e que tá tudo bem, a vida é uma questão de prós e contras, de chances e erros, vai depender muito da tua condição de risco, da tua visão de risco sobre o mundo também. Você vai ser um pouco mais conservador, um pouco mais aberto ao risco, isso também muda bastante, tá? Então aí o que acontece? Ela vai ter esse trauma de faculdade, 25, na verdade ela fala 25, 24, mas na verdade são 26, porque ela disse que começa na pandemia, então em 2020 ela tem 30, né? E aí o que acontece? É bem na época que ela adota gatos, tá? Depois você vai entender essa passagem dela chamou a atenção, mais pro final do vídeo a gente vai falar, e ela entra na pandemia e aí, cara, as coisas mudam bastante, tá? As coisas mudam bastante e ela toma uma atitude que ela achou adequada ali para a época. Para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. E eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Olha só, isso é muito interessante. Então ela entrou no conflito. Acho que esse é o ápice do vídeo. Ela precisa da família e ela sente que está negando a vida que ela construiu. Porque a pandemia realmente ocorreu, foi algo que ninguém sabia o que ia acontecer. Então você estava muito mais protegido ao próximo da sua família, até uma questão de vida, né? Uma questão de vida ou morte. Então, o que ela fez? Ela estava construindo a vida dela, que não estava muito boa, mas ela sente que ela deixou de ganhar, ela perdeu a vida que ela estava construindo. Inclusive ela vai falar isso com 26, né? Que é um sentimento de luto que ela teve, porque por mais que não fosse boa, ela tem um sentimento de luto por ter perdido a vida que ela estava construindo e ela voltou para a família. Então isso é muito interessante, porque esse é o drama, o drama de quem está saindo da infância. Né? De que a gente está saindo daquele ambiente de infância onde a gente é protegido pelos pais e tudo mais. Aqui não estou julgando a reação dela, tá? Foi um momento bem específico da humanidade, das nossas vidas, né? E aí ela faz esse movimento de voltar para a família, para o interior, ficar mais tranquila, porque o interior não tem todo esse lado cosmopolita que tem na cidade grande, né? Então, e ela leva os gatos, ela adota os gatos nessa época, que é bem interessante também, tá? Então, ela teve esse conflito, tá? E você, muito provavelmente, pode ter esse conflito direto, né? Da gente não estando na pandemia, né? Mas as coisas acontecem, as vidas acontecem, a gente sente, por exemplo, você pode estar numa situação ruim financeiramente, ou uma questão que você não sabe o que fazer da vida, ou você não chegou nos seus objetivos e tudo mais. Então, o que isso vai fazer? Você tem a tendência de falar, poxa, eu quero resgatar um pouco da segurança, do conforto, e pode buscar essa questão familiar. Tá? É super importante você quebrar os laços familiares de forma saudável. Tá? Por quê? Porque você precisa começar a ter sua vida mesmo. Tá? Então, é normal você quebrar. Por mais que você tenha uma boa relação, às vezes ter uma excelente relação, vai prejudicar o teu desenvolvimento como adulto. Tá? E tanto quanto, ou talvez de forma diferente, mas também prejudicial, de pessoas que não têm esse apoio familiar nenhum, como a gente viu no caso anterior, no react anterior. Então, ela faz esse movimento, meio que se arrepende, mas acontece, tá? E aí, a pandemia libera nela algo que ela já queria fazer há muito tempo. Tá? Um pouco assim, como num plot twist bem doido, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Então aqui ela teve o sonho de fazer live, né? Fazer live Twitch, jogando videogame, né? Então, fazer as pessoas assistirem ela jogando videogame, era um sonho dela. Ela não especifica muito bem, mas ela disse que foi uma das melhores decisões que ela tomou. Então, assim, ela seguiu, porque ela estava com esse conflito de, será que o que eu estou seguindo, eu não estou encontrando o que eu quero fazer da vida? E ela tinha esse sentimento de que a hora que ela encontrasse, a vida dela seria perfeita, os dias seriam perfeitos, e não é isso que acontece, né? Então,
nem fazendo inglês, nem indo para a faculdade. Aí depois, agora com este sonho, ela também não sente isso, né? Então, olha que engraçado. Engraçado no sentido de análise, né? Olha que curioso. Será que a questão é o que se faz ou é esse sentimento de uma projeção, de uma fantasia particular? De quando eu chegar lá. Então as pessoas fazem muito isso. E também fazem muito isso com grana, que não é o caso dela, que ela não cita a questão de grana, mas muita gente, principalmente quem tem uma condição financeira, né, que tem esse sonho, a pessoa fala, não, mas quando eu ficar rico, vai ser bom. Quando eu fizer isso, aí eu não vou ter problema nenhum. E as pessoas se frustram também, tanto durante quanto após essa perseguição. Porque, claro que a questão financeira ou a questão da sua realização profissional é super importante. Mas ela não é o salvador da pátria, ela não vai resolver os teus problemas internos que demandam a sua atenção. Isso aqui é uma coisa importante, galera, que é a seguinte, o que é importante é o que você precisa resolver, tá? Então, assim, não é algo externo que vai resolver o problema. Tem coisas que você precisa resolver por si próprio, você não pode colocar o externo como se esse fosse a tua salvação. A tua salvação está dentro de si mesmo. É resolvendo as questões internas que as externas vão corroborar com isso. Isso é uma questão que é difícil das pessoas perceberem. Tá? Então, por exemplo, quando você acha que teve um trauma antigo e que esse é o problema, essa é uma concepção muito normal, tá? Das pessoas do senso comum. E existe casos que sim, você tem um problema específico e você trata esse problema específico. Mas a maior parte dos casos, dos complexos que nos fazem complexados, está justamente no fato da gente ter um gatilho inicial em um trauma passado, como no caso dela, o ensino fundamental, mas a gente alimenta esse gatilho e esse complexo todos os dias, no presente. E é isso que a gente precisa mudar. É cortar a energia desse complexo, para que ele diminua e ceda ao inconsciente, e que ele libere essa energia para a gente aplicar para outras coisas. Tá? Isso que o Jung vai nos ensinar. Então, aqui ela vai repetir várias vezes que ela está sempre se comparando com os outros e fica depressiva, né? Está depressiva ou fica depressiva, ou esse é um sintoma da depressão, de se observar sempre como menos, como inferior, mas eu já te garanto que pessoas não depressivas também sentem a mesma coisa o tempo todo. Isso só vai melhorar quando você ficar bem maduro. Eu acredito que talvez próximo aí já dos 50 anos, assim, dando uma média, né, das pessoas se perceberem que essa corrida de rato talvez não faça sentido. E isso é algo recorrente que vem na sua cabeça o tempo todo, tá? Na minha também, tá? Eu diria que isso é um dos maus que perseguem toda a humanidade ocidental de certa forma. É o quê? É a gente querer e achar que tudo é melhor que nós. E a gente está sempre se comparando o tempo todo. E a gente se sente mal por isso. Ainda mais com as redes sociais que ajudam muito esse processo, tá? Então a gente precisa lutar contra isso, tá? Esse é um dos grandes vilões que a gente precisa lutar e transformar essa mentalidade, e é uma luta diária. Não se engane. Você pode estar bem e em algum momento essa ideia vai vir até você e você precisa perceber ela e desconstruir ela no momento para que ela não te tome e você não entre num estado negativo persistente, né? Então é mais ou menos isso, tá? Então ela vai se sentir para trás ainda, tá? Então ela vai dizer aqui, então por mais que agora ela esteja agora fazendo e dando certo, de certa forma, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu um choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso, simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Aqui ela vai dizer que ela tinha uma visão romântica da vida, quando encontrava ser tudo incrível, aquilo que eu falei para vocês, e que ela se sente muito para trás, tá? Vou colocar para vocês terem a própria resposta dela. As coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 muito. Tá? Ela sente muito, 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 muito. Então,
é algo que persegue a pessoa desde seu ensino médio, né? Que você entra na disputa social, tá? E se você não trabalhar isso, vai continuar, até talvez chegar um momento que daí realmente você já está bem maduro, como eu falei, né? Eu dei uma hipótese de idade, porque idade nem sempre prediz alguma coisa, e ela vai ter essa questão aí, tá? Então ela fala de privilégio, facilidades que os outros tiveram que ela não teve e tudo mais, beleza? Aí aqui vai me chamar a atenção, aí eu achei que já estava finalizando, mas no final ela dá uma resgatada bem legal em conceitos que são muito importantes, tá? Então aqui no 13:30 ela vai falar uma coisa que me chamou a atenção. De uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu tava chorando muito, tava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filho. Que ela tem 30 anos, a mãe dela falou, né? Então ela parece ter uma relação bem interessante, bem profunda com a mãe, tá? E aqui, obviamente, eu não conheço toda a vida dela, com certeza o terapeuta dela, o psicólogo, vai ter muito mais propriedade para falar. O que eu digo é para você, por mais que seja dolorido, tá? Seja confortável, você ter uma família boa, você precisa cortar a dependência com seus pais, emocional, afetiva, financeira e tudo mais. E não é por mal, não é por. Você precisa fazer esse movimento de morar sozinho, de ter teu dinheiro. Não digo o quanto antes, acho que tem o seu momento, tá? E aí é importante você não ter uma regra. Com 21 anos você tem que fazer. Você tem que entender o teu momento, tá? Isso é importante falar. Mas você precisa quebrar esse processo. Porque se você tá, porque o pai e a mãe ele tem uma força tão grande afetiva com a gente que por mais que você veja que é uma besteira o que a pessoa está falando, a palavra do pai e da mãe tem muita força. Então eles modificam a tua vida sem querer, querendo o teu melhor, e você fica dependendo deles para poder tomar decisões, para poder seguir com a vida. Isso é muito, muito prejudicial. Você precisa quebrar o laço infantil. Como eu disse no outro React, existem dois processos que são importantes. Você tem que quebrar a relação afetiva com os pais, se tornar independente desse processo, esse processo de maturidade natural da vida, tá? E você precisa criar realidade, você precisa criar planos reais e abandonar a fantasia para deixar de sofrer. Então você precisa, e isso acontece de diversas formas, como por exemplo ali ela se chocando com a realidade, e isso faz ela sofrer, e se ela conseguir utilizar isso, essa sofrência de uma forma positiva, ela vai migrar para o outro lado, que é o lado da maturidade. Você pode pensar, você pode sonhar o que você quiser, mas você precisa ter metas realísticas de acordo com a sua realidade, com a sua vida particular. Você sempre vai precisar se lembrar que a vida dos outros é a vida dos outros, e a sua vida é a sua vida. E você vai ter que lembrar sempre quando vier esse demôniozinho na sua cabeça falando assim: olha, e aquela pessoa lá, ela é melhor que você, ela tem mais sucesso. Como muita gente provavelmente vendo esse vídeo dela, que foi muito bem sucedido, talvez se sinta. E vai se sentir menos, vai diminuir tua energia, vai depositar tua energia num complexo que vai te dominar, que vai te prejudicar. E assim vai, durante a vida. Então você precisa botar um ponto final nisso. E esses pontos finais são recorrentes. Você não vai ter um momento que você vai falar, pô, agora eu tô livre. Esse mosquitinho é um dos grandes maus da nossa sociedade atual. Não tem jeito, tá? Você vai ter que transformar isso em algo positivo. É basicamente isso. Então ela volta para Curitiba e tudo mais. E ela fala aqui da mãe dela, que me chamou a atenção. Ela diz que não existe uma coisa certa a se fazer, ela está correta. Tá? Existem vários caminhos que são ideais, no sentido de privilegiar teus talentos, privilegiar tuas atitudes, tuas paixões, financeiro, tudo aquilo que você quer agregar. E aí estava faltando uma coisa que eu falei, será que ela não vai falar sobre isso? E ela falou. Então eu vou colocar aqui no 13, no 15/15, que é quase no finalzinho, chamou bem a atenção. Eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Então isso é interessante, porque isso é um drama mesmo, tá? O sonho da maternidade, né, o de ter filhos ou de ter uma família é super recorrente para todos, em especial ao feminino. E aí
tava me faltando isso, eu achei interessante. Ela tinha o sonho de ser mãe com menos de 30 anos. Ou seja, para você ser mãe com menos de 30 anos, você precisa ter, né, segundo o sonho que ela quer ter, ela quer casar e ter um filho, ter uma família estruturada, né, ter uma família com estrutura. É isso que ela sonhava, não conseguiu chegar e, obviamente, ela se arrepende. E o relógio biológico, ele incomoda mesmo, né? Isso a mulher ela tem uma definição importante em relação à gravidez que biologicamente grita, né? Então, vamos colocar uma limitação de seus 40, 45 anos, você já pode ter uma gravidez, mas uma gravidez de risco. Muitas mulheres são antes que têm uma condição que perde mais ovos mais rapidamente ou tem uma quantidade menor. Então você tem que estar ligado nesse processo e isso demanda a responsabilidade e maturidade da mulher mais cedo. Tá? Então esse drama ela traz e ela diz que ela é mãe dos gatos. Então eu acho interessante, tá? Esse processo. Isso é uma opinião pessoal minha. Queria deixar bem claro. Eu acho interessante porque esse processo de transferir de forma temporária essa questão de maternidade para animais, para que você possa viver a vida construindo uma profissão e tudo mais, e em certo momento você virar essa chave, um pouquinho mais para frente. Porque antigamente era muito mais cedo, você tinha 18, 19, 21, 23, já estava casado com filho, era a regra. E você tem essa vontade, essa necessidade, e isso atrapalha a sua vida de certa forma. A minha opinião pessoal é que eu acho uma técnica muito interessante de você transferir, porque a gente faz isso o tempo todo. Quando você abandona o seu pai, sua mãe, no sentido afetivo, você transfere o complexo paterno e materno para outra pessoa ou coisa. Normalmente, na verdade, você tem que fazer isso. Você transfere, você não simplesmente acaba com aquilo, você transfere o complexo. Né? Que seja, muita gente começa a ter ídolos, artistas, começa a ter gente que admira e faz essa transição. E depois, com o passar do tempo, se tudo der certo, você vai transferir o complexo paterno e materno dentro de si. Você vai entender que o complexo existe na sua cabeça, que não é a outra pessoa que tem. Então, esse é o processo de maturidade. Esse processo, para mim, é super natural e desde que você siga construindo, que muita gente acaba parando. Mas também, cada um faz o que quer da sua vida e tem gente que só quer ter animais como filhos e também está tudo certo no sentido da questão pessoal, da escolha pessoal das pessoas. Né? Cada um vai ter o seu nível de desenvolvimento. Você não pode exigir de todo mundo que seja o extremamente desenvolvido em todos os aspectos, né? E a individuação é o mais importante. É você de fato entender aquilo que você quer de verdade e tentar concretizar aquilo ao máximo possível da maturidade. Isso é o mais importante, tá? Então ela vai dizer ali que ela fala da bateria, né? Que é um sonho, assim. O que impede ela de começar hoje pagar ela não sei se ela quanto que ela fatura agora, né? Mas o que custa para ela? Ela não precisa comprar uma bateria, ela pode pegar o dinheiro dela, começar a fazer aulas uma vez por semana. Tá lá, tá, o sonho tá feito. Mas é um sonho que não tem objetivo maduro, né? É um sonho que carrega uma ideia do infantil. Não tem problema nenhum, a gente não pode ser 100% adulto. A gente tem que ter a relação com o infantil para equilibrar a nossa mente, para ela ter um equilíbrio importante. Mas isso ela pode realizar. A questão dos filhos envolve mais coisas, né? Envolve um relacionamento com outra pessoa que também queira, e envolve você conhecer essa pessoa, você namorar, noivar, casar, etc. A não ser que você queira chegar direto ao ponto, mas esse normalmente não é o objetivo. O objetivo de ter filhos ele é um objetivo completo. E isso é uma necessidade biológica, genética, mas também social, muito forte. Né? Então, se você tentar silenciar isso e ignorar para sempre, isso vai te perseguir e vai te deixar chateado, tá? Então aqui ela diz que agora ela está tentando fazer amigos, que ela tinha essa ansiedade social, dificuldade de fazer amigos, e ela traz uma chave que ela aprendeu que é a gratidão. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente pode transformar as coisas. Então assim, gente, eu diria o seguinte, quase todo ser humano vai sentir o que ela trouxe aqui. Tanto é que isso ressoou muito bem com o público, né? E sabe o que ela fez? Ela fez esse vídeo de forma natural, de forma espontânea, ela não ficou seguindo
trends. E isso mostra um pouquinho de como funcionam as coisas. Você seguir aquilo que você quer, aquilo que você gosta, dar um tiro aqui, um tiro ali, e de repente o negócio acerta e você começa a desenvolver em cima daquilo. Tá? São 2 pontos-chave que ela trouxe para finalizar o vídeo. É o seguinte: primeiro ponto, ela traz esse sentimento de estar para trás, desde o início. Isso é natural de acontecer, porque isso é uma chave de sobrevivência que a gente traz lá do passado. Você tem que estar ligado, no socialmente falando, para você não ser abandonado pela tribo, e você vai morrer sozinho, porque o ser humano ele precisa ter essa relação social para sobreviver. Então você tem que estar ligado, para você não ser deixado para trás, para você, por exemplo, sobreviver num emprego, para você, por exemplo, não ser abandonado por XYZ. Existem vários casos que acontece essa necessidade. E você também, como criança, você também tem que estar ligado para você não ser abandonado, para ser muito chato, para ser muito intransigente e tudo mais. Para você sobreviver. É um sentimento de sobrevivência. Você precisa trabalhar isso. É essencial que você trabalhe isso através da sua consciência, porque isso é uma demanda inconsciente que você guarda, ela vem com um sentimento muito forte, te deixa mal. Você bota para debaixo do tapete, assiste um Cazé TV, fica alegre, escreve lá: o Cazé curou minha depressão, e segue a tua vida, só que você não resolveu o problema. Ela tá lá e ela vai te incomodar no momento mais difícil, ou seja, quando você vai dormir, ela vai vir até você. Quando você tiver com algum momento, ela vai voltar até você. E você precisa resolver, não adianta, não dá para fugir para sempre. E para você resolver, você precisa trazer a consciência. E você vai diminuir a energia dela, o afeto que tem essas ideias. E cada vez isso vai reduzir menos, e menos, e menos, e menos. É assim que você trabalha. E, por exemplo, a terapia pode te ajudar bastante nisso também. Tá? Assim como ela disse que fez e melhorou na época que ela fez com psicólogo e psiquiatra. Mas não é o único caminho. Tá? Você pode fazer sozinho também. Ou através de outros formatos. Enfim, a segunda coisa mais importante é essa questão de você quebrar a infantilidade, o laço infantil com pais e caminhar para o seu lado maduro. Isso é muito importante, porque esse é a essência da vida, é um ritual que a gente precisa passar. O ritual de sair do ninho de casa, de abandonar. E os pais não querem deixar muitas vezes, porque eles sentem que eles precisam proteger a vida deles. E agora eles vão se tornar coadjuvantes. E você vai se tornar protagonista. E esse movimento é difícil para todo mundo, mas precisa ser feito e você precisa pagar esse preço. Eu não estou dizendo para você fazer loucuras, mas você pode seguir a tua vida de acordo com o teu nível de risco. Tá? Então, claro que na pandemia ela teve que ter essa retração, mas é importante que você quebre laços familiares pelo bem de todo mundo, para você se tornar maduro, independente e ter uma relação excelente com seus pais. Não precisa quebrar assim de sumir, né? Mas você precisa entender que você precisa começar a ter suas próprias opiniões e você precisa quebrar esse laço porque ele é muito forte. Enquanto você estiver junto com teu pai e com sua mãe, você vai ser influenciado de uma forma bastante preponderante. Então você precisa limitar um pouco essas relações para que você possa crescer e amadurecer e pagar o preço dos seus próprios erros. Tá? Então é normal você ser passado para trás. Quem nunca foi passado para trás é porque nunca tentou. Quem nunca errou é porque nunca tentou nada. Esse processo é extremamente natural. Tá? E para quem está num nível de tristeza, que já entrou num fluxo, não tratou, deixou, ignorou, ele começou a criar um processo de tristeza forte, você vai ter uma visão distorcida da realidade. É importante que você perceba isso, você aceite isso. Eu tenho uma visão distorcida do mundo, eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo. E esse vídeo que ela fez traz muito à tona de que todo mundo, ou quase todo mundo, vai sofrer e sofre com isso em algum momento. Né? Então, você se sente acolhido, você percebe que a tua vida ela é única, mas ela tem similaridades com muitas coisas. Tá? Então, isso é importante que você perceba. Tá? E a depressão ela tem um lado muito positivo. Apesar de você sofrer muito, ansiedade também, ela tem um lado muito positivo de resguardar o teu equilíbrio mental. Isso eu deixo para um próximo vídeo. Mas principalmente de proteger, mas de chamar a atenção para algo que você já ignorou e chegou no teu máximo. Então, você já deixou no teu máximo. Então, tá na hora de você olhar para isso com mais carinho, com mais esforço, né? De não ficar só ignorando, tentar seguir a vida, porque realmente o equilíbrio psíquico, a mente humana, esse software que nós temos aqui, ele demanda
você aprender a utilizar essa ferramenta. Se você não sabe utilizar, ela vai acabar entrando em conflito muitas vezes e a gente vai seguir um caminho que, se a gente aceitar socialmente, a gente vai quebrar. A gente precisa de um equilíbrio entre o social e o individual. Isso também é importante dizer. Mas enfim, eu falei bastante coisa. Espero que tenha gostado, que você tenha entendido. Deixe os comentários sobre o assunto, sobre o que você acha sobre isso. Se você quer saber mais, peço que você deixe um gostei se você gostou e que você se inscreva se você quer ver mais vídeos sobre isso. Tá? E se você quiser também fazer terapia, vou deixar o link aqui embaixo da minha terapia psicológica, né, que é da minha empresa, chama pdsaude.com.br. Beleza? Valeu, próximo vídeo.